Evangelho de São Lucas, capítulo 12. No meio de uma multidão tão numerosa que as pessoas se empurravam umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos: Cuidem-se do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, e nada há de escondido que não se torne conhecido. Aquilo que vocês disseram na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que foi sussurrado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois disso, nada mais podem fazer. Vou mostrar-lhes a quem devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar na jina. Sim, eu lhes digo, a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 passarinhos por 2 pequenas moedas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Eu lhes digo, todo aquele que me reconhecer publicamente diante das pessoas, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser algo contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não receberá o perdão. Quando forem levados às sinagogas, diante dos magistrados e das autoridades, não se preocupem com o que vão responder ou com o que dirão, pois o Espírito Santo os ensinará, naquela mesma hora, o que vocês devem dizer. Então alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que divida comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vocês? E disse ainda: Cuidado, fiquem atentos contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas riquezas, a sua vida não depende dos bens que possui. E Jesus lhes contou uma parábola. As terras de um homem rico produziram grande colheita. E ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar toda a minha colheita. Então decidiu: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali armazenarei todo o meu trigo e os meus bens. Depois direi a mim mesmo: Minha alma, tens muitos bens acumulados para muitos anos. Descansa, come, bebe e diverte-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, ainda esta noite pedirão a tua alma, e o que preparaste para quem será? Assim acontece com aquele que ajunta riquezas para si mesmo, mas não é rico aos olhos de Deus. E Jesus disse aos seus discípulos: Por isso vos digo, não fiqueis preocupados com a vida quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observai os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro, e no entanto Deus os alimenta. Ora, vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só palmo à duração da sua vida? Se, pois, não sois capazes de fazer nem as coisas mínimas, por que vos preocupais com as demais? Observai os lírios, como crescem. Não trabalham, nem tecem. E eu vos digo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, preocupados com o que haveis de comer ou beber. Não vos inquieteis com isso, porque são os pagãos deste mundo que procuram todas essas coisas. Vosso Pai sabe que delas necessitais. Buscai, antes de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não tenhais medo, pequenino rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai a esmola. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não se aproxima e a traça não destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração.
Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas lâmpadas. Sede como aqueles que esperam seu senhor voltar das bodas, para que ao chegar e bater à porta, logo possam abri-la para ele. Felizes os servos que o senhor ao chegar encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele mesmo se cingirá, os fará sentar-se à mesa e os servirá. E se vier na segunda vigília, ou ainda na terceira, e assim os encontrar preparados, felizes serão esses servos. Sabei, porém, o seguinte: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a casa fosse arrombada. Também vós estai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola somente para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, então, o administrador fiel e prudente, a quem o Senhor colocará à frente de sua casa, para distribuir a ração de trigo no tempo certo? Feliz o servo que o Senhor, ao chegar, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o colocará à frente de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em coração: Meu senhor está demorando a chegar, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se. Então o senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que ele não sabe, irá separá-lo dos outros e o destinará ao mesmo destino dos infiéis. Aquele servo que conhecia a vontade de seu senhor, mas não se preparou nem agiu conforme essa vontade, receberá muitos golpes. Mas aquele que não a conhecia e fez algo digno de punição, levará poucos golpes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Há um batismo com o qual devo ser batizado, e como estou angustiado até que ele se realize plenamente. Pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Eu vos digo, mas sim a divisão. A partir de agora, 5 pessoas numa mesma casa estarão divididas. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, o pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Jesus dizia também às multidões: Quando vedes uma nuvem levantando-se no ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim acontece. Quando sentis o vento sul soprando, dizeis: vai fazer calor, e assim é. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e não sabeis discernir o tempo presente? E por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando vais com teu adversário ao magistrado, esforça-te para reconciliar-te com ele no caminho, para que não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e este te lance na prisão. Eu te digo, não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Comentário patrístico selecionado. Santo Agostinho de Hipona, Sermo 96. De verbis Domini estoce parati, quia quaora non putatis, filius hominis venit. Sermão 96, sobre as palavras do Senhor: estai preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos pensais. Trecho comentado, Lucas 12, 35, 40. Sint lumbi vestri praesincti et lucernae ardentes, et vos estoce parati, quia quaora non putatis, filius hominis venit. Sejam cingidos os vossos rins e as vossas lâmpadas acesas. Estai preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos pensais. Explicação do comentário patrístico. Santo Agostinho, em seu Sermão 96, medita sobre o chamado constante de Cristo à vigilância espiritual, comparando a vida cristã a uma espera ativa e fervorosa pelo retorno do Senhor. Ele afirma: ser vigilante é viver com os rins cingidos pela continência e com a lâmpada acesa pela fé operante através da caridade. O servo fiel é aquele que não se entrega à sonolência do mundo, mas permanece desperto no amor, aguardando o Senhor, que pode vir a qualquer instante. Sermo 96.2, PL 38 quinti. Agostinho explica que cingir os rins simboliza o domínio sobre os desejos da carne,
enquanto manter a lâmpada acesa é cultivar a luz da fé com as boas obras. Para ele, este estado de vigilância não é um medo passivo, mas uma expectativa amorosa e ativa, alimentada pela esperança da vinda gloriosa de Cristo. No mesmo sermão, ele adverte: muitos querem ser encontrados no último dia com a lâmpada acesa, mas esquecem de manter o óleo das boas obras. Estar pronto é viver cada dia como se fosse o último, não por desespero, mas por sabedoria. A interpretação de Santo Agostinho ilumina a mensagem central do capítulo 12 de São Lucas: a vigilância constante em estado de fé viva e amor operante. O Senhor não quer servos apavorados, mas corações prontos, libertos da avareza, C 12:15, sustentados pela confiança na providência, C 12:24-28, e atentos ao seu retorno. A advertência sobre o servo infiel, C 12:45, é para Agostinho um apelo à consciência. Quem conhece a vontade do Senhor e a despreza será cobrado com maior rigor. Por isso, mais do que temer a hora desconhecida da vinda, é necessário amar a vinda do Senhor, vivendo no hoje com eternidade no coração. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.